Eu quero passar agora a palavra para o evangelista internacional, o grande pregador, Eubulo. É grande, né? Olha o tamanho dele, é grande. Eu amo esse cara aqui. É um ícone aqui na cidade de Osasco. Todo mundo conhece o Eubulo. Qualquer lugar que a gente for. Bulinho! Não é, Cris? Ô, Bulinho! Mas, acima de tudo, é um homem de Deus, um excelente pai de família, um amigo. Quanto tempo que a gente está? Uns 15 anos que a gente se conhece, né? Mais. E é internacional, porque já teve nos Estados Unidos, na Argentina, onde mais? Paraguai. Ai. Então, eu lembrei, é internacional já. Pelo menos nos Estados Unidos você já teve, né? Mas que Deus possa abençoar a vida do Eubulo nessa manhã e usá-lo tremendamente. E aqui eu só um oi aqui numa pessoa que... olha só que é interessante essa questão de internet, né? A Poliana Medeiros, ela está lá em Portugal, ela está assistindo nosso culto agora. Vamos dar uma aplauso de palma para ela também, vamos? Seja bem-vinda, Poliana. Deus abençoe, minha querida pastora. Amém? Vai orar? Hein? Orar? Pai, em nome de Jesus, eu peço que abençoe o teu filho, Eubulo. Use-o agora com essa palavra para nós, Senhor. Que não seja o seu intelecto, nem a sua vontade. Eu sei que ele estudou, ele se preparou, mas que nossos corações estejam abertos para receber essa palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. O Tiago já colocou o título ali. Eu amo títulos. O Batista que está em mim ainda não sai tão fácil. Verdade. É o tema. Esse é o título, né? O tema a gente vai encontrar em Lucas 15, mas eu não vou pedir para colocar ainda não. Segura aí. Cara, Jesus era uma pessoa incrível. Eu acho que se tivesse nos dias de hoje, qualquer partido político ia chamar ele. É verdade, pô. O cara fazia uns milagres. Mano, andou por cima da água, cara. Que é um negócio mais doido que isso. Incrível, né? Se aquele mendigo lá que levou um couro já entrou no PCO, foi convidado. Lembra do mendigo, do caso do mendigo lá que... Ele foi convidado para entrar no PCO, velho. Aí, imagina Jesus, né? Que fazia umas coisas mirabolantes. Coisas que ninguém ouvia falar. É verdade, acho que foi no PCO, não foi? Que ele entrou? Então, ele entrou num partido político, ele foi convidado, né? É o partido... Era Causa Operária, é isso mesmo. Meu irmão, aí... Eu não sei se a moça aqui ouviu, mas a pergunta dele é interessante, né? Se ele era mendigo, como ele era operário? Maravilhosa pergunta, Thiago. Obrigado. Ai, meu Deus. Não, é sério. O cara foi convidado. Isso, o cara não fez nada assim mirabolante, né? Nada assim. Jesus não. Ele andou por cima da água. Curou leprosos. Cara, ele restaurou o ouvido do cara que foi... A orelha que foi cortada lá na hora, Jesus colocou no lugar. Mano, o morto voltou a vir. Um não, dois, né? Dois estão registrados na Bíblia direto, né? Deve ter sido outros casos aí. Meu, o pão multiplicou, cara. Então, assim, 2 vezes registrado na Bíblia. Eu concordo com você também. 2 vezes registrado na Bíblia. Pode ter sido mais. A questão é que Jesus era um cara incrível. Mesmo ele sendo incrível, ele trouxe um incômodo para a ala conservadora do judaísmo. Por quê?
Eu me fiz essa pergunta ontem. Ontem, quando eu estava meditando, né, um pouco, eu e a Cris estava num curso que ela faz, e eu estava na cozinha, meditando. Eu falei, caramba, né, o que realmente trouxe incômodo, né? O que gerou incômodo, né? Ao ponto dos caras quererem matar Jesus. A resposta é super simples, é o legalismo, né? O legalismo é o seguinte, né? Eu até anotei aqui, né? O legalismo é o seguinte, ele odeia o pecado, olha, presta atenção, odeia o que é errado, odeia o pecado, mas ele necessita que o cara que faz errado exista. Por quê? Porque aí eu consigo medir pelo cara ali, ó. Não, aquele cara ali é pior que eu. Isso trouxe incômodo. Jesus começou a trazer para o meio do arraial lá de Israel, aproveitar do arraial aqui, do arraial de Israel, o cara que era leproso. O leproso ficava fora da cidade. A prostituta tinha que ser apedrejada. Jesus começa a restaurar essas pessoas e agregá-las em reuniões, né? Aí agora a gente vai ler o capítulo 15 inteiro. Apesar do Felipe ter pregado, agora lascou, porque o cara fez uma pregação maravilhosa, eu vou ter que ir em cima do texto dele, né? Tô frito. Eu gostaria que a gente lesse todo o capítulo 15 de Lucas. São apenas 37 versículos, acho que é isso. 37 versículos. 32 versículos. Pode pôr já. Isso aí, Lucas 15. Olha, todos os publicanos, na minha versão é NVI, tá? Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Presta atenção, hein? Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-o alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne com amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que precisam arrepender, que não precisam arrepender-se. Ou, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, e, perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao seu pai: pai, quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região de lá, desperdiçou seus bens irresponsavelmente. Depois de ter gasto, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo, a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava comer, encher o estômago com as vagens e as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um de seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. E o filho disse:
Pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse a seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e calçados nos seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Depois de fazer uma festa e alegrar-se, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou: o que está acontecendo? Este lhe respondeu: seu irmão voltou. O seu pai matou um novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos estes anos eu tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às suas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando volta para casa este teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, mata um novilho gordo para ele, disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão, e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Senhor, ilumina nossa mente, Deus, ilumina nosso ouvido, para que a gente entenda o que o Senhor está dizendo, Deus. Nós queremos crescer em Ti, Deus. Tem misericórdia de nossas vidas, perdoa nossos pecados, Deus. Queremos estar diante de Ti, limpos para ouvir a Tua palavra. Amém, Senhor. É meu essa? Eu coloquei esse título, A Parábola do Absurdo, porque, cara, nesse texto aqui acontecem umas coisas estranhas, né? Primeiro, a ovelha se perdeu, o cara foi lá, procurou, achou. Quando volta, dá uma festa. Como é que dá a festa? Com a ovelha. Então, coitada, ela achou e já foi pro abate, cara. Se eu parar pra pensar isso, né? Porque, coitada da ovelha, né? Mas o cara dá uma festa porque achou uma ovelha. É estranho isso. Cara, imagina, por exemplo, na parábola lá da dracma. Imagina, por exemplo, que a Kátia, por exemplo, a Kátia tem uma caneta Bic 10 de 4 cores. Uma Bic de 4 cores e perde. Aí começa a procurar na casa. Quando ela acha, ela fala: agora eu vou dar uma festa porque eu achei uma Bic. Imagina chegando aqui num culto: gente, eu quero agradecer a Deus porque eu achei minha Bic 4 cores. Não é estranho isso? Pô, a mulher perdeu uma moeda e achou e foi fazer uma festa. E para fazer uma festa tem que gastar, né? Aquilo que achou. Caramba, é um negócio meio estranho nessa parábola. Né? Mas essa parábola é rica em palavras de Deus, é rica em segredos para nós aqui, né? Então, a primeira coisa é que Jesus, ele está na casa comendo com pecadores e publicanos. No contexto judaico, os pecadores aqui são prostitutas, são as adúlteras. Eu sei que eu estou falando mulher aqui, é meio estranho, mas no contexto judaico, o adultério era a partir da mulher. Embora Moisés deixa claro que se uma mulher for pegar em adultério, morre ela e o cara. Tanto que naquela passagem que Jesus fala, que o pessoal traz a adúltera para a mulher adúltera, fala assim: Jesus, e aí? Moisés manda apedrejar. Jesus fala assim: então tá bom, quem não tem pecado que atira a primeira pedra. Ou seja, cadê o cara que vocês estão escondendo? É disso que Jesus está falando. Porque para apedrejar a mulher tem que trazer também um sujeito, porque ela não adulterou sozinha. Meio óbvio isso, né? Então Jesus joga para os caras. Tudo bem, a gente pode apedrejar ela, tá tranquilo. Só me traz o cara. Quem é? De repente, podia ser um mestre da lei, ou um dos próprios discípulos. O texto não deixa claro quem foi. A questão é que o legalismo deixa as pessoas cegas, não percebe que é mais que aquilo. E ali Jesus está combatendo o legalismo mesmo. Aquela ideia. E quando eu falo legalismo aqui, não é só o legalismo religioso, mas o legalismo da gente, por exemplo, assim, desprezar um mendigo aí, né? A gente passa pelo cara e não faz nada.
estou falando que a gente tem que dar todas as esmolas. Você tem que dar segundo o coração se propõe. Isso é bíblico. Mas a Bíblia diz que a gente não pode deixar de dar esmola. Porque isso também é um ato divino. Então, beleza. O texto começa com Jesus na casa, tendo essa troca de ideia com os fariseus, com os legalistas dali. Né? O curioso é que, falando de trás para frente, a parábola do filho pródigo, ele começa com a expressão Jesus continuou. Eu vou trabalhar um pouco o português, porque a gente só para entender mais coisa do texto. Né? O texto começa assim, Jesus continuou. Ou seja, se ele continuou, é porque estava havendo uma coisa antes. Né? Isso tudo está bem conectado. Né? Na parábola da dracma, Jesus começa com ou. Ou será com uma mulher. Aí começa a falar sobre isso. Né? Por quê? Dando ênfase, porque Jesus está continuando uma coisa. Só que na parábola do filho da ovelha perdida, ele começa, então. O então é quando o cara começa a fazer um monte de coisa errada. Aí você quer conversar com o cara, você fala assim, então, mano, vamos conversar. Quando você quer trazer a pessoa para reflexão, né? Fala, então, cara. Hoje no Brasil a gente fala, bicho, ou tá ligado, mano? É o seguinte, é mais ou menos isso que Jesus está querendo fazer. É trazer o cara para a conversa. É quebrar ele em dois para trazer ele para a conversa, para reflexão, né? E aí, vamos lá. Uma coisa importante para a gente entender, quando a mulher perde a moeda, no contexto judaico daquela época, toda mulher que era prometida em casamento, o pai lhe dava 10 dracmas para ela guardar. Isso não... Veja, eu sou pai de meninas, né? No contexto judaico, qualquer cara quisesse casar com as minhas filhas, eu teria que dar um dote pro maluco. O cara ainda levar minha filha, eu vou ter que dar um dote. Olha que coisa doida. Desafiador isso aí. É lucrativo pro cara, né? Desafiador. Só que o pai dava 10 dracmas para a filha. Então, 10 dracmas aqui para a Laura, 10 dracmas para a Cecília. Por quê? Se o marido morrer, ela não vai ficar sem recursos. Porque se o marido morrer, aquilo que era da casa, já era. Vai para a família do cara. Porém, para ela não ser uma viúva sem recursos, então o pai dava 10 dracmas para ela. Né? Para ela ter um apoio financeiro. Isso era importante. Então, por isso que ela está desesperada quando ela perde uma das dracmas. Geralmente, a gente vê isso em festas judaicas hoje. A mulher coloca o véu e no véu tem umas moedas aqui. Aquela é a herança dela. Aquilo simboliza as dracmas. Mas naquela época as mulheres colocavam a dracma mesmo no véu. Se você pegar filmes antigos, você vê que tem umas moedinhas aqui assim, ó. Aquelas moedinhas é a herança dela, caso o marido morra. Se o marido não morrer, aí o dinheiro fica lá, e aí repassa para uma das filhas. Mas olha que interessante, se o marido morrer, o marido vai morrer, óbvio, mas assim, se ele passar a vida inteira, ela morrer antes, aquelas dracmas o marido passa para uma das filhas. Cara, é muito importante aquilo, porque a dracma não tinha a desvalorização como a gente sofre hoje, por causa das nossas taxas de câmbio, essas coisas todas, e não vou entrar nesse assunto. Mas naquela época, uma moeda tinha muito valor, e o valor continuava por toda uma vida. Né? É maravilhoso isso. Então, eu só queria deixar isso claro para a gente entender por que a mulher fica desesperada. Então, quando ela dá uma festa, ela chama as amigas. Pode ver que ela chama as amigas. Por quê? As amigas também têm dracmas. E elas sabem a importância daquilo. Então, quando elas perdem, elas ficam desesperadas. E quando acham, ela chama as amigas e fala, cara, vamos celebrar, porque quase perdi minha herança. Não a minha herança, a minha garantia de que eu não vou ficar desamparada caso o marido morra. É verdade, pô. Esse contexto é interessante. Vamos lá agora para o texto. Né? O texto bíblico começa com Jesus na casa comendo com um monte de gente que aparentemente é excluída da sociedade. Os caras ficam lá fora conversando e tem Jesus percebe aquele dilema dos caras, vai lá fora conversar com eles. O interessante é que o texto termina e começa na mesma posição. O pai fora da casa conversando com o filho, que era o mais velho. E Jesus começa o texto conversando com os caras lá fora. O que acontece? Na parábola
Cadê minha anotação aqui? Na parábola da ovelha, a ovelha se perdeu lá fora, no deserto. A pergunta é, uma ovelha sabe que está perdida? Uma ovelha sabe que está perdida? Um cachorro sabe que está perdido? O cachorro sabe. Então a ovelha sabe, porque ele é bicho. Um boi sabe que está perdido? Sabe. Os animais sabem que estão perdidos. Então aqui a ovelha sabe que está perdida. Mas veja, a ovelha se perdeu lá fora. Então alguém que se perdeu lá fora sabe que está perdido. Na parábola da dracma, a moeda se perde. A moeda sabe que está perdida? Mas a moeda foi perdida onde? Dentro de casa. O que Jesus está nos dizendo é que há pessoas perdidas lá fora, elas têm consciência da perdida, mas às vezes a gente está dentro da nossa própria casa aqui e está perdido. E não sabe que está perdido. E essa é a questão. Quando a gente começa a parar, aí, você viu que Jesus vai falando, ele vai construindo, aí ele chega no ponto principal, que é onde a gente vai passar a maior parte do tempo agora. Na parábola do filho pródigo. A palavra pródigo, para quem não sabe, é gastão. É o cara que gasta a revelia, sem limites. Sabe quando o cara está bêbado, aí chega no bar e fica rico, né? Para para todo mundo aí, pode pegar aí que é meu. Ele paga para todo mundo, volta para casa zerado. Gente, antes da minha conversão, eu tive um bar, tive um boteco. Acho que a Cris nem sabe disso, né? Já falei isso para você, não? Tive um boteco com o meu padrasto. Cara, várias vezes um cara ia pagar a dívida lá. No outro dia eu chegava lá para o meu padrasto, que chamava Serafim, ou para mim. Aí falava assim, mano, quanto que eu estou devendo aí? Aí eu fazia a conta, era o salário do cara. O cara deixava o salário com a gente e ia para casa sem nada. Meu padrasto era generoso com o cara. Tinha uns caras que eram frequentes ali, meu padrasto, não, me paga metade e depois se paga a outra parte. Porque sabia, cara, que meu chegar em casa, essa mulher vai comer esse cara na porrada. E comia na porrada. Aí eu morava na favela, né? Então era. Então, isso acontecia mesmo. E acontece ainda hoje, né? O que foi? Tá vendo? Ó, aqui, ó. Exatamente, meu. E é isso mesmo. É o filho Gastão. A palavra pródigo é Gastão. Então, quando a gente vê a parábola do filho pródigo, é a parábola do filho que torrou a grana sem consequências nenhuma, sem pensar em nada. Enquanto a mulher está desesperada pela dracma que se perdeu, porque é importante para o futuro dela, o moleque torra sem limites, velho. É nóia. Isso. Aí continuando, né? Então. Veja. Aí continuando. Na parábola do filho pródigo, agora a gente tem Jesus, ele fala da ovelha que se perdeu fora e tem consciência que está perdida. Fala da moeda que perdeu dentro e não tem consciência que está perdido. Aí ele começa a falar de dois filhos e um pai. Um filho que está perdido e o outro, um que está perdido fora e um que está perdido dentro. Porque se você olhar o texto, eu vou até achar aqui o versículo 12. Põe o versículo 12 aqui, Tiago, por favor. Olha aqui o texto nos diz. O mais novo disse a seu pai. Pode ler? Já, né? O mais novo disse a seu pai: quero a minha parte na herança. E assim ele repartiu com eles. Os dois receberam a herança. Velho, os dois receberam a herança. A questão é que o filho mais novo era sincerão, apesar de toda a rebeldia. Porque assim, quando você pede herança para o seu pai, você quer que ele morre, né? Porque herança se dá depois que morre. Ou seja, pai, para mim você morreu, acabou a nossa amizade, me dá a minha parte. Só que o pai deu a parte para os dois. Está aqui no texto. Ó. E repartiu entre eles. Entre eles. Ou seja, o filho mais velho, ele fingia que não tinha nada acontecendo. Mas estava, porque ele recebeu a herança. Na cultura judaica, ou melhor, na cultura oriental, até hoje é assim, né? Eu tive o prazer de conhecer uma galera dos Tuaregs ali no Saara Oriental. Nossa, o Saara é gigante demais. E aí o que acontece? Quando você fala uma parábola desse, os caras, eles se respeitam duas figuras mais do que qualquer outra, até mais que o presidente. Eles respeitam o pai, é a figura mais importante dentro da estrutura, porque a maioria, as estruturas são patriarcais.
Eles respeitam o pai e o filho mais velho. O pai, porque ele é o patriarca de tudo. E o filho mais velho, porque ele é o herdeiro. Tanto que quando um pai vai repartir a herança, suponhamos, eu tenho 4 filhos. Aí, os 3 filhos mais novos vão receber partes iguais. Mas o mais velho recebe o dobro e o direito sobre todos os bens do pai. Então, cara, quando um moleque desse aqui fala assim, pai, me dá minha parte em herança, o filho mais velho tinha que dar um cascudo na cara dele, uma porrada. Falar, tá maluco, mano? Mas ele não reage. O que choca no texto é que o cara que tinha o direito à herança de tudo não reage. Ou seja, ele era tão legalista quanto qualquer um dos fariseus que estava ali conversando com Jesus. Porque ele não reage. Ele aceita os bens de bom grado. O texto deixa claro que ele recebeu. Então ele está perdido dentro, porque ele não sai da fazenda do pai, continua lá, dentro, perdido. E o outro, pelo menos foi, até marquei uma frase aqui, né? Cadê? Então, exatamente, né? Exatamente. Os dois receberam as suas partes na herança e, agora veja só, o filho mais novo, que está perdido fora da casa, ele volta para o pai e pede perdão. E pai, me trata como um dos seus empregados. Aí o pai coloca o quê? Uma roupa, um anel e uma sandália. Ah, beleza, né? O moleque devia estar com a roupa toda estourada. Talvez não. A questão é que quando você coloca uma roupa no filho mais novo, ou uma roupa nova, o que aconteceu lá no texto de Gênesis, quando Jacó dá uma roupa para o moleque? Aquela roupa simbolizava o quê? Liderança. José recebe um anel do faraó que simboliza governo. O que acontece é o seguinte, é como se fosse assim, ó, vou usar exemplo da minha família, né? Tenho 2 filhas, né? Elas crescem, a gente tem uma empresa, a empresa prospera. É que é profético, né, amor? Né? A gente tem uma empresa, a empresa prospera, e aí, de repente, a Cecília fala assim, pai, ó, é o seguinte, vou viver a vida como eu quero, não quero saber, tchau. E vaza, e vai levar a vida aí, na doida aí, né? Aí o que acontece? Aí, passados uns anos, uns 4, 5 anos, ela volta para a empresa, volta para mim e fala, pai, eu errei, você me perdoa? Aí eu chego para a galera que trabalha comigo e falo assim, gente, a partir de agora, essa menina vai ser a gerente da nossa loja. Ela acabou de voltar. Estava largada na rua. O que ela sabe sobre administração? Talvez nada. É isso que o pai fez. Coloca o menino como governante. Liderança. Pô, um anel, um chinelo. Ó, tá vestindo aqui, ó, um mocassim. Nem sei se vocês curtem mocassim, mas eu acho bonito. Mas é um sapato chique, né? Então, ó, uma coisa que eu aprendi, né? Para você saber se o homem é elegante ou não, você olha a ponta do sapato. Se está gasto a ponta, é porque ele não é bem cuidadoso. É verdade, gente. O homem, você sabe se ele é zeloso ou relaxado pela ponta do sapato. É verdade. Podem pesquisar isso aí, gente. Você olha pro cara assim, ó, a ponta do sapato, tá lustrosa ali. Eu sei que tá todo mundo se olhando, os homens agora estão se condenando. Mas é isso mesmo, gente. Você mede... você mede aqui, ó, pode olhar aqui, ó. Você mede o cuidado do cara por aí, é verdade. As mulheres fazem isso, eu descobri isso. O que acontece? O cara recebe o sapato, recebe a liderança e acabou de voltar da balada, cara. E aí o filho mais velho, quando vê o arraiá lá comendo, quando vê a festa comendo, o que está acontecendo, meu? Aí os caras falam, não, seu irmão voltou aí e seu pai colocou na chefia da empresa. Aí o menino, o mais velho contesta, né? Pai, ele nem entra na casa, ele fica fulo da vida. Igual os fariseus. Não entra na casa. Você come com esse bando de gente aí. Cara, eu tô com você a vida inteira, você não me deu nada. Pô, cara, obedeci todas as suas ordens, você não me dá nada. Nem um cabritinho você matou, agora um boi gordo aí pro cara aí. Ele gastou toda a grana sua. Aí o pai fala, né? Não, filho, mas ele estava perdido, ele voltou.
A questão, olha o que o pai fala antes de falar que o menino está perdido. Mas tudo que eu tenho é teu. Por quê? Eu te dei a minha herança. Não tenho nada, eu sou o cara que não tem nada aqui. Você podia dar festa a hora que você quisesse. O que o texto mostra é que o filho mais velho era bom de serviço e péssimo de intimidade. Enquanto o mais novo era péssimo de serviço e ótimo em intimidade. É verdade, porque o cara era tão íntimo ao ponto de pedir, me dá minha parte, pô. E o outro era dono do negócio todo. Pô, não tinha intimidade para pedir uma festinha. Pai, eu vou parar hoje e vou fazer um arraiá aqui. Hã? Exatamente. Bem, moral da história. A parábola não é sobre um filho gastão ou um filho que é relaxado, mas é sobre um pai amoroso, que é Deus. Meu querido, quer você seja perdido lá fora ou perdido aqui dentro, alguém está à nossa procura. E é Deus. O nosso papel como crente é não atrapalhar o resgate de Deus. Porque o Espírito Santo está empenhado e com o mesmo empenho para resgatar pessoas, mesmo aquelas que eu odeio. Sabe aquela que eu odeio? Jesus quer resgatar com o mesmo empenho. Ele quer levar para o mesmo céu, para celebrar as mesmas bênçãos, para comer na mesma ceia, para celebrar a mesma vitória, para viver uma eternidade. Aquela pessoa que eu odeio, que eu não gosto. Sabe aquele mendigo que eu não gosto de falar com ele? É esse cara mesmo. Essa é a moral da história. O que Jesus quer é que a gente não atrapalhe o que Deus está fazendo. Que a gente seja um contribuinte para o reino. É nosso papel permitir que as pessoas sejam resgatadas. Quer sejam prostitutas e publicanos, quanto fariseus e mestres da lei. Sabe aquele político safado que eu odeio? É esse mesmo. Jesus falou, quero que ele seja resgatado. Cara, Ananias morrendo de medo de Paulo. Aí Jesus aparece. E Ananias, tranquilão? Tranquilão. Cara, preciso que você vá lá orar para Paulo. Ele está matando um monte de gente. Eu preciso que você vá lá orar pelo Paulo. Mas ele está perseguindo um monte de gente. Cara, ele é tipo o Vader do judaísmo aí, né? Aí, tá bom, vai lá e ora por ele. Ananias vai morrendo de medo, o texto deixa claro. Paulo, vou orar aqui, né? Você ser resgatado aí. E volta a vez, não. E a primeira coisa que ele vai ver sou eu, né? Lascou. Agora eu quero ver se esse cara mudou mesmo, né? Porque, pô, o cara tá matando um monte de gente aí, cara. É não atrapalhar o serviço de Deus. Vou te dar um exemplo. E exemplo último, Jonas. Ô, Jonas, tranquilo? O Espírito Santo falou com Jonas, tranquilo, cara? Tranquilo. Cara, é o seguinte, sabe os ninivitas? Aquela galera é do... aqueles caras estão matando todo mundo. Então, preciso que vá lá, cara. Preciso que você vá lá falar com eles, né? Porque eles precisam ser resgatados. O texto deixa claro que Jonas não queria falar com eles porque sabia que Deus é amoroso e ia perdoá-los. Jonas deixa claro, eu não fui porque eu sabia que você era um Deus amoroso e ia recebê-los. E Jonas foi. Jonas foi na força do ódio. Tanto que assim, o texto bíblico diz que a cidade de Nínive era possível você passar de uma ponta a outra em 3 dias. Jonas prega em um dia. Em um dia ele sai correndo de uma ponta a outra, sai correndo. Vocês vão morrer, seus cambais safados, vocês vão se arrepender, tchau. E vai embora, cara. Aí o rei fala, mano, o que esse cara falou, cara? Isso. Muito bem lembrado, né? Antes de tudo isso, o Jonas dá um jeitinho e vai embora, né? E não quer falar e tudo, aí é comido pelo peixe, engolido pelo peixe, essa coisa toda. A grande questão é, o nosso papel não é atrapalhar o reino de Deus, mas é contribuir. Como? Levando pessoas ao conhecimento de quem Cristo é. Em 2 Pedro 3, está escrito o seguinte, cara, apressemos a volta do Senhor. O cara é um parênteses meu, tá? Apressemos a volta do Senhor. Como? Levando as pessoas ao conhecimento da graça. A parábola do filho pródigo, ela mostra pra gente, caiu mesmo, pelo barulho. A parábola do filho pródigo diz que, vamos lá, gente, a
A parábola do filho pródigo, ela diz o quê? Que as pessoas estão perdidas fora e dentro do arraial de Deus. Os que estão fora têm consciência que estão perdidos. Às vezes faz a coisa na maldade mesmo, mas eles precisam ser resgatados. Assim como a ovelha que foi perdida fora do lugar. Eu sei que está todo mundo olhando para fora ali. Gente, pelo amor de Deus, né? Vai sair todo mundo agora? Vou esperar. Então, gente, agora todo mundo vai fora, né? Moze, vem. Voltando, né, ao texto, a parábola do filho pródigo, que deixa claro que o amor de Deus era estendido tanto ao que está perdido fora, quanto ao que está perdido dentro. Deus quer de nós que nós tenhamos essa consciência de que as pessoas perdidas fora, dentro do arraial de nós. Por isso, cara, às vezes a gente pensa, eu comento o pastor pregando todo dia a mesma coisa, não enche a paciência não. Sim, não. Tem que trazer a mesma mensagem para que a gente tenha consciência de quem Deus é. O pessoal ainda está conversando ali do cara que caiu lá fora. Lá. Então, vamos acordar aí, gente. É isso. Então, o nosso papel é permitir que o Senhor resgate vidas através do nosso empenho. Através do nosso empenho. É isso que Deus quer de nós. A gente está nessa série de estudos, de mensagens sobre resgate, salvação. Por quê? Porque isso é importante. Porque mais do que só a gente se reunir em comunhão, mas também é trazer pessoas ao conhecimento de quem Cristo é. Como diz Pedro, né, é importante que a gente apresse a volta do Senhor. Se o Senhor está demorando, é porque nós somos os culpados. Se o mundo não mudou, é porque nós somos os culpados. Porque a gente tem sido pessoas que não fazem aquilo que Deus quer que faça. Fechou? Milton, pode vir.